Voltamos com o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, hoje direto de um dos nossos parceiros, Café Barbeira, e recebendo o promotor de justiça, Carlos Augusto Fiorioli, o juiz de direito, diretor do Fórum de Lajeado, Luiz Antônio de Abreu Johnson, é isso mesmo, o nome certo, e também o advogado e um dos procuradores do município de Lajeado, Edson Kober, falando sobre um tema muito polêmico que você que está em casa já pôde observar, relativo à liberdade de imprensa e liberdade de opinião. O juiz termina o primeiro bloco citando uma fala do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, exatamente, num caso envolvendo a liberdade de imprensa. Claro, e citou inclusive um dos envolvidos na época, né, que é um blogueiro famoso, Maynard, com uma posição ideológica, com uma postura de escrita que as pessoas podem identificar, mas enfim, que expressa aquilo que pensa. E aí, nessa decisão, aparece a questão de informar da melhor maneira possível, corretamente, verdadeiramente. Eu quero tocar nesta questão. Eu sei que não há um controle do que se diz, do que se informa, como nós gostaríamos, e também se qualquer movimento nesse sentido, Edson, há uma retaliação, há um grande discurso nas mídias de que está sofrendo boicote, etc. Como tu vê esse processo da informação que chega aos telespectadores, aos consumidores de informação dos mais diversas mídias, sendo que nós temos grandes monopólios mundiais de informação? Assim, David, isso é muito preocupante e histórico, porque se formaram no mundo grandes agências de notícias, que não são tantas. São 7. E o lamentável de tudo isso, e isso vale para os dois lados, tanto para a esquerda como para a direita, é que tu passa a ter um monopólio ideológico da informação. E isso é muito complicado. Você tem que falar a verdade, e claro que a verdade para mim pode ser uma, ideologicamente, e para qualquer um de nós pode ser outra. Edson, deixa eu só, abrindo um parênteses, deixa eu só explicar para o telespectador, talvez algum não saiba, apesar do nosso telespectador ser bem informado. O Edson fala nas grandes agências, porque há 7 grandes agências. Para o telespectador entender, a Rede Globo, a Record, a Bandeirantes e todos os portais que nós temos, tanto de mídias de internet, etc., ou de rádio, precisam de informações dos mais diversos lugares do mundo. Eles não têm repórteres em todos esses lugares, que são chamados de correspondentes internacionais. Eles têm sedes em lugares muito importantes, como Londres, tem um na América Latina que fica em Buenos Aires, tem em Nova York e tal. E mesmo assim não dando conta da dimensão do lugar onde estão. Então eles precisam de informações que vêm das grandes agências de notícias. Eles pagam por notícias, eles têm contratos, sendo que essas grandes agências fazem parte de grupos ideológicos, econômicos, enfim. Então, qualquer imprensa no Brasil, por exemplo, que precisa saber o que está acontecendo na França, o que está acontecendo na Coreia do Norte, o que acontece na China, o que acontece no Afeganistão, precisa das agências de notícias. Dito isso, fecha o parênteses e passa a palavra. E aí é complicado porque os meios de comunicação de interior, normalmente de cidades como a nossa, que muitas vezes são meios que não têm grande sustentação financeira, eles acabam repetindo isso. E botam lá jornal notícias, dá um status diferenciado para o jornal, para o rádio, mas na verdade está repetindo uma notícia que veio sem lá da onde, né? E tem uma outra questão interessante também, né? Nos grandes meios de comunicação, normalmente quem está trabalhando, fazendo jornalismo ali, ele está mais ou menos inserido na linha editorial e ideológica do meio de comunicação. E o repórter que está fazendo isso e que vai sobreviver do seu trabalho também para isso e que precisa, ele vai transmitir informações e ele sabe aonde ele está falando e para quem ele vai ter que falar. Então isso é uma coisa tranquila e ninguém tem nada de ingênuo nessa história aí. E tudo que sai no meio de comunicação tem algum interesse para sair no meio de comunicação. O resto, o que não sai, não aconteceu. E esse é um grande problema. E essas agências de notícias internacionais, a Rede Globo consegue fazer isso, né? Agora, tu pega outras empresas menores,
né, que não tem muito poder econômico, financeiro para poder fazer essas coberturas internacionais, acabam repetindo e pagam a notícia das agências internacionais. Então, tudo é milimetricamente controlado ideologicamente. De vez em quando saem algumas coisas, assim pode, para não dizer que não é democrático, e se faz esse tipo de jogo. Muitas vezes se manipula uma notícia, em determinado momento se fala a verdade. Agora, o jornalista, o meio de comunicação, ele tem que ter um compromisso com a verdade, doe a quem doer. Senão você não forma opinião e não forma uma sociedade também coerente e que defenda princípios éticos, né, e morais, enfim, de convivência social. Mas isso o mundo de informação que nós vivemos hoje. E, normalmente, o Fiorioli fez uma separação antes com relação à liberdade de expressão e de informação e de imprensa, que são coisas diferentes, né? Mas a expressão que normalmente a gente acaba falando é a nossa expressão que vai sair na mídia, na imprensa, no jornal, no rádio, enfim, e que a maioria das pessoas não tem, não conseguem se expressar, porque há um argumento que não tem espaço para todo mundo, né? Então, em cima disso se constrói. E tem uma outra questão que eu acho que a mídia brasileira, de uma forma geral, ela é refém do poder econômico. E aí nós temos um vício no Brasil e talvez na América Latina, com todos os defeitos que o setor público possa ter, e eu acho que o Estado brasileiro não é o melhor e tem que ser aperfeiçoado muito. Normalmente a gente vê as pessoas repetindo uma crítica ao Estado. Ao privado não se critica. O privado explora, por exemplo, mão de obra, manipula preços, né? Faz um jogo de preços para angariar e outras situações que faz. Mas enquanto tu está criticando o público, que não gera dano moral, é fácil de falar, enfim, esse tipo de coisa, eu escondo o privado porque o privado é que me financia a minha rede de publicidade, o meu emprego. E essa visão pode ser até o cara mais simples que entra lá para fazer reportagem e começa a perceber daqui a pouco de que lado ele vai estar. Então, isso é simples. Aí a gente tem uma crítica normalmente ao Estado e é fácil criticar o Estado. Nada presta no Estado. E não é bem assim. E há um vício. E a isso se construiu uma ideia, se construiu um pensamento, e é vício. Normalmente, não se separa o joio do trigo, todo mundo está no mesmo patamar, na questão política, provavelmente é isso, né? Mas a mídia ela faz o papel de criticar o público, mas o privado ela não critica. Há um tempo atrás, eu estava em casa lendo no jornal, e tinha uma manchete num jornal, acho que era 0 Hora, dizia o seguinte: bandidos explodem caixa bancário na Serra e tal. E eu comecei a rir porque eu disse, quem é o bandido aqui? É o banqueiro, com juros altos que explora a população, mas é o cara que explodiu, né? Para nós, a violência do cara que explodiu, somente isso. Mas a outra violência, que ela não é uma violência física, e o que nos choca normalmente é a violência física, isso é uma linha ideológica, né? E eu não estou pregando aqui a questão do crime, não. Eu só estou tentando fazer um comparativo como se dirige o pensamento, né? Então, nessa esfera do poder público, há um tempo atrás, eu disse, o Carlos estava comigo numa rádio Arroio do Meio, quando eu disse o seguinte, bom, se fala agora do limite de salário dos servidores, tem que ter um teto. Magistrados, promotores, deputados, ministros, enfim. E aí eu disse o seguinte, resolvemos o problema do setor público. Agora vamos para o setor privado, porque a mídia não faz a mesma discussão, porque o empresário tem que ganhar 50 mil por mês, 100 mil por mês, R$1 milhão. Inclusive fica como tipo Ike Batiste projetando como um dos maiores ricos do mundo, né? Mas essa limitação que ele podia ter. Bom, se o Dr. Johnson ou eu vivo com R$20 mil por mês, certo? Bom, ele não pode viver, que é um salário que se cria um critério, né? Mas a mídia, para poder viver bem, a mídia não faz esse papel. Ela não faz essa... Mas, no entanto, o empresário poderia, com esse lucro, distribuir para os seus trabalhadores, melhorar a sua condição de vida. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é nefasto a discussão que se faz com relação ao Estado brasileiro. Claro que a mídia tem interesse nisso, porque ela quer o Estado mínimo, né, que ruiu no mundo todo aí e tal. Então, o debate é ideológico e não tem uma verdade para informar nesse sentido. Promotor de Justiça Carlos Augusto Fiorioli, ouvindo o que o advogado Edson fala,
Me interessou muito esta questão da crítica e geralmente nós escolhemos um grande bode expiatório para todos os problemas da nação, que é o Estado brasileiro sempre, né? Mas o meio privado, por interesses, obviamente, porque é quem financia a imprensa, quem banca toda a publicidade, todos os milhões, nunca sofre nenhum tipo de crítica. Como vê tudo isso e esta questão de informar corretamente, verdadeiramente? O que é essa informação verdadeira? Vejo absolutamente correto a linha de pensamento que o Edson traz. E eu faria, como introdução, um pequeno resgate histórico dentro da época moderna. Então, se nós olharmos o mundo a partir para mim, um grande divisor de águas, que foi a Segunda Guerra Mundial, e todo o processo comunicativo da Alemanha nazista, a partir da máquina de propaganda criada pelo regime nazista através do Dr. Goebbels, que era o ministro da propaganda alemão. Só um detalhe, gente, só um detalhe. O juiz Johnson sabe, nosso amigo advogado Edson Kober sabe, o Carlos é especialista em Segunda Guerra Mundial, por isso que o promotor tem habilidade para falar, sabe o nome das pessoas, é fantástico. Nós teremos que fazer um programa um dia sobre essas questões para você ver. O homem é uma enciclopédia sobre o grande conflito do século XX. Pois é. Então, com a máquina de propaganda, nós vamos buscar aqueles filmes que foram, na época, magnificamente feitos em Nuremberg e pela Leni, a produtora dos filmes. E o que nós extraímos disso? Que naquele momento histórico, temporal da Europa na Segunda Guerra Mundial, estava havendo uma transferência do econômico para o político. Em virtude da crise da bolsa, da quebra da bolsa na época, nos anos 20, nos finais dos anos 20, faz com que há uma derrocada econômica na Europa e principalmente na Alemanha. Nesse momento se resgata o poder político e se aplaca, se amordaça o poder econômico. E se cria uma propaganda de reforço ao Estado. Com o desdobrar da Segunda Guerra Mundial, enfim, e todas as questões políticas, a gente vê logo que ao final da Segunda Guerra Mundial se cria o Plano Marshall, que é o de recuperação de toda a Europa e principalmente da Alemanha. E nós hoje vemos que se destrói então o poder político e se recupera o poder econômico. Tanto que hoje, verdade é, que um dos maiores bancos do mundo é o Banco Central Alemão, que dá sustentação a todo o grupo da zona do euro. Então, quando se reforça o poder econômico na Europa Ocidental, isso não é diferente ao grande Banco Central norte-americano e que vem ao controle de toda a América do Sul. Como o processo de comunicação está intimamente ligado com os interesses econômicos, aqui não seria diferente, que o poder econômico ele se sustenta dentro da área privada e cria mecanismos que somente se pode desgastar, somente se pode manter esse poder econômico quando você desgasta, quando você arranha, quando você dilapida o público. Portanto, não seria fora do razoável dizer que a sustentação do econômico dentro do plano de comunicação, ou seja, da liberdade de expressão, ou seja, da liberdade de imprensa, ela está nitidamente em manter sob um determinado controle muito restrito o político, o Estado, e manter a não crítica ao poder econômico.